Desta vez, a BYD fez algo diferente. Enquanto os veículos elétricos estão se tornando cada vez mais populares, isso não é apenas sobre baterias ou EVs. Trata-se do novo motor híbrido. Inicialmente, a notícia parecia insignificante. Mas, à medida que mais detalhes surgiram, isso causou ondas de impacto em toda a indústria automotiva. A pergunta é simples: a BYD criou um motor que não é nem um EV puro nem um sistema tradicional a gasolina, mas uma combinação dos dois que pode ser um divisor de águas? O motor híbrido da BYD é voltado para aqueles que estão cansados da ansiedade de carregamento, mas também frustrados com o aumento dos preços da gasolina e do diesel. Por fora, pode parecer um carro comum, mas a tecnologia escondida em seu interior é o que o torna especial. Afirma-se que esse motor oferece maior autonomia com menos combustível, proporciona uma condução suave e se adapta a todas as condições, desde o tráfego urbano até viagens em rodovias. O mais interessante é que a BYD apresentou esse sistema híbrido não apenas como uma opção, mas como uma necessidade para o futuro. Enquanto outras empresas seguem o mesmo caminho, a BYD mostrou uma abordagem diferente, e talvez seja por isso que a discussão sobre isso não esteja limitada à China, mas tenha se espalhado da Ásia para a Europa. Mas a verdadeira questão permanece: o que há nesse motor híbrido que está mantendo grandes empresas acordadas à noite? E essa tecnologia se tornará a primeira escolha para as pessoas comuns nos próximos anos? Para descobrir, assista a este vídeo até o final. Antes de prosseguirmos, por favor, inscreva-se no canal para que você esteja entre os primeiros a ver vídeos como este. Antes de aprender sobre o novo motor da BYD, vamos entender algumas coisas sobre a própria BYD, porque para compreender verdadeiramente qualquer nova tecnologia, é essencial saber onde a empresa que a criou está hoje, como começou e o que conquistou nos últimos anos. O sucesso atual da BYD não é resultado do trabalho de um único dia, mas sim uma história de anos de esforço contínuo, decisões corretas e reconhecimento de oportunidades no momento certo. Poucas pessoas sabem que a BYD não começou como uma empresa automobilística. Ela foi fundada na China em 1995 e, naquela época, todo o seu foco era em baterias para telefones celulares. Em uma era dominada por marcas como Nokia e Motorola, a BYD trabalhava como fornecedora de baterias. Foi aí que a empresa aprendeu uma lição crucial: um profundo entendimento da tecnologia de baterias. Essa experiência mais tarde se tornou a maior força da BYD. Em 2003, a BYD entrou no setor automobilístico, uma decisão que pareceu estranha para muitos na época. As pessoas se perguntavam como uma empresa de baterias poderia fabricar carros. Mas a visão da BYD era diferente. Hoje, a BYD não é apenas uma fabricante de automóveis. Ela trabalha simultaneamente com EVs, híbridos, baterias, ônibus elétricos, caminhões e soluções de armazenamento de energia. Nos últimos anos, o foco crescente da BYD em tecnologia atraiu a atenção de toda a indústria automotiva, especialmente no campo das baterias. A BYD introduziu tecnologias como a bateria Blade, que ganhou atenção significativa por sua segurança e vida útil. O objetivo não era apenas demonstrar maior autonomia, mas mitigar problemas do mundo real, como incêndios e falhas de bateria. Quando se trata de tecnologia híbrida, a BYD a adotou não por necessidade, mas como uma jogada estratégica. Enquanto o mundo inteiro avançava rapidamente em direção aos EVs, a BYD entendeu que nem todo país, cidade ou consumidor estava pronto para veículos elétricos. Com esse entendimento, desenvolveu seus sistemas híbridos DMI e DMP, nos quais o papel do motor a gasolina foi minimizado e o motor elétrico recebeu maior importância. Isso resultou em melhor eficiência, uma condução mais suave e uma ansiedade de carregamento significativamente reduzida. Agora, se falarmos das vendas da BYD, seus números têm aumentado consistentemente nos últimos anos. No ano passado, a BYD vendeu mais de 3 milhões de veículos em todo o mundo, incluindo EVs e híbridos. Esse número é significativo porque inclui uma quantidade substancial de carros totalmente elétricos e veículos híbridos.
Isso indica claramente que as pessoas não estão apenas confiando nos EVs da BYD, mas também em seus modelos híbridos. Além da China, a BYD agora está fortalecendo sua presença na Ásia, Europa e em vários outros mercados. Nos últimos anos, a BYD não vendeu apenas carros, mas também sua visão. A empresa tentou demonstrar que o futuro não chegará por um único caminho. Em alguns lugares, os EVs serão a escolha perfeita, enquanto em outros, os híbridos serão uma opção mais sensata. É por isso que a BYD não se limita a uma única tecnologia hoje. Ela está trabalhando em baterias, motores, software e na eficiência dos motores. Por que a BYD apostou nos híbridos em meio à corrida dos EVs? Enquanto o mundo inteiro avançava rapidamente para os EVs, a BYD deu um passo atrás e avaliou calmamente a situação. A BYD reconheceu que os veículos elétricos são o futuro, sem dúvida alguma. Mas a questão era se esse futuro é o mesmo em todos os lugares, para todos e em todas as circunstâncias. É aqui que o pensamento da BYD difere de outras empresas. A maioria das empresas estava focada apenas em como vender o máximo possível de EVs. Mas a BYD estava tentando entender por que as pessoas têm medo dos EVs, porque muitos compradores ainda hesitam em mudar da gasolina ou do diesel. O maior motivo é a infraestrutura de carregamento. No papel e nos anúncios, os EVs parecem muito fáceis. Mas na vida real, o problema do carregamento ainda é muito significativo. Estações de carregamento estão disponíveis em grandes cidades, mas a situação é completamente diferente em cidades pequenas, vilarejos e rodovias. Antes de uma viagem de longa distância, é preciso se preocupar se haverá carregamento disponível ao longo do caminho e o que acontecerá se a estação estiver fora de serviço. A BYD entendeu que esse medo não é apenas sobre tecnologia, mas sobre confiança. Até que as pessoas tenham certeza de que o veículo funcionará de forma confiável em todas as circunstâncias, elas não estarão prontas para adotar totalmente os EVs. O segundo grande problema é o preço. Fala-se muito sobre os EVs se tornarem mais baratos, mas a realidade é que muitos EVs ainda estão fora do alcance da pessoa média. O custo das baterias, o medo da substituição e as dúvidas sobre o valor de revenda pesam muito na mente do comprador. A BYD viu claramente que muitas pessoas queriam comprar EVs, mas o orçamento era um fator limitante. Nessa situação, os híbridos surgiram como um meio-termo, oferecendo consumo reduzido de combustível sem o alto preço de um EV puro. Outro fator crucial foi a confiança, especialmente para aqueles que dirigem carros a gasolina ou diesel há anos. Para eles, o som do motor, o hábito de abastecer e o medo de falhas repentinas são muito importantes. Os EVs apresentam tecnologia impressionante, mas muitas pessoas se preocupam com o que fariam se algo desse errado no sistema. A BYD entendeu que a mudança não acontece da noite para o dia. As pessoas precisam ser convencidas gradualmente da confiabilidade dos novos sistemas. Os híbridos atuam como essa ponte de confiança, oferecendo os benefícios de um motor elétrico enquanto mantém a familiaridade e a segurança percebida de um motor a gasolina. A BYD também reconheceu que nem todos os países estão na mesma situação. O caminho para os EVs pode ser mais fácil na China, Europa e em alguns países desenvolvidos, mas a situação é diferente em regiões como Ásia, África e América Latina. Lá, o fornecimento de eletricidade, as redes de carregamento e a infraestrutura viária ainda não estão totalmente preparadas para os EVs. Em tais mercados, se uma empresa insistir apenas em EVs, ela automaticamente exclui um grande segmento de clientes em potencial. É por isso que a BYD considerou os híbridos não como um compromisso, mas como uma decisão sensata. Apostar nos híbridos não significou que a BYD estivesse se afastando dos EVs. Na verdade, a BYD adotou uma estratégia de perseguir EVs e híbridos simultaneamente. Eles acreditavam que uma abordagem de tamanho único não funcionaria no mercado atual. Os EVs são adequados em alguns contextos, enquanto os híbridos são mais práticos em outros. É por isso que a BYD projetou sua tecnologia híbrida para minimizar o uso do motor a gasolina,
permitindo que o motor elétrico realize a maior parte do trabalho, economizando combustível e garantindo uma experiência de condução mais suave. Como o motor híbrido da BYD realmente funciona? Quando falamos do motor híbrido da BYD, a primeira pergunta que vem à mente é como esse sistema realmente funciona internamente. Muitas pessoas pensam que envolve mecanismos técnicos complexos. Mas a realidade é que a BYD o projetou pensando na pessoa comum. O motorista não precisa apertar botões ou alternar modos constantemente. Você simplesmente liga o carro e o sistema cuida de todo o resto. Em termos simples, o sistema híbrido da BYD depende de duas coisas: um motor a gasolina e um motor elétrico. A diferença é que eles não trabalham sempre juntos. Quando o carro está se movendo lentamente, como no trânsito urbano, parando e arrancando em semáforos ou percorrendo distâncias curtas, o motor elétrico faz a maior parte do trabalho. Nessas situações, o motor a gasolina está desligado ou é usado de forma mínima. Isso tem duas vantagens. Primeiro, economiza combustível, e segundo, a condução é muito silenciosa e suave. Agora, digamos que você esteja na rodovia. A velocidade do carro aumenta ou você precisa de aceleração repentina. Nesse caso, o sistema entende automaticamente que o motor a gasolina é necessário. Aqui, o motor entra em ação, mas não da forma tradicional. No sistema híbrido da BYD, o papel do motor é principalmente de suporte. Muitas vezes, ele não alimenta diretamente as rodas, mas carrega a bateria para que o motor elétrico possa fornecer potência continuamente. O motorista nem percebe isso acontecendo. O carro simplesmente avança suavemente. A maior vantagem desse sistema é que ele é totalmente automático. Você não precisa pensar se o motor ou o motor elétrico está funcionando. Não há necessidade de ligar um modo EV ou selecionar um modo híbrido. O próprio carro decide o que é melhor em cada situação. Se a bateria estiver carregada e a velocidade for baixa, o motor elétrico funcionará. Se a bateria estiver baixa ou mais potência for necessária, o motor a gasolina entrará em ação. Tudo isso acontece de forma tão suave que o motorista muitas vezes nem percebe quando o sistema muda. Vamos entender isso com outro exemplo simples. Suponha que você vá ao escritório todos os dias e haja trânsito no caminho, bem como alguns trechos de estrada aberta. No trânsito, o carro funcionará principalmente com o motor elétrico, economizando combustível. Assim que a estrada se abre e a velocidade aumenta, o motor a gasolina auxilia. Se houver uma inclinação ou você precisar frear, a energia que normalmente seria desperdiçada é armazenada novamente na bateria pelo sistema. Isso mantém a bateria sendo recarregada repetidamente e não há necessidade de carregamento separado. A BYD projetou esse sistema híbrido de forma que não imponha nenhum fardo ao motorista. Você não precisa se lembrar de quanta bateria resta ou quando o combustível vai mudar. O carro toma a decisão sozinho. É por isso que pessoas que dirigem um híbrido pela primeira vez não precisam aprender nada novo. A experiência parece exatamente como a de um carro a gasolina comum. Apenas a autonomia é melhor e a condução é mais confortável. Outra coisa que torna o sistema híbrido da BYD especial é a sensação de confiabilidade. Se a bateria algum dia ficar fraca, o motor a gasolina está lá. E se você estiver preocupado em ficar sem gasolina, o motor elétrico pode facilmente cobrir uma curta distância. Isso significa que o motorista nunca precisa temer que o carro pare repentinamente no meio da estrada. É por isso que muitas pessoas consideram esse sistema uma maneira segura e fácil de fazer a transição para os EVs. Manutenção e confiabilidade. Sempre que surge uma nova tecnologia, a primeira pergunta que vem à mente da pessoa comum é: e se quebrar? Essa mesma pergunta surge em relação ao sistema híbrido da BYD. Esse medo é perfeitamente justificável, pois comprar um carro não é uma decisão pequena. As pessoas não olham apenas para autonomia ou recursos. Elas também consideram o que acontecerá após 5 ou 7 anos, se a manutenção será fácil e se precisarão fazer visitas frequentes à oficina. No momento em que as pessoas ouvem o termo sistema híbrido, muitas pensam que ele tem dois sistemas, um motor e um motor elétrico,
o que significa que as chances de algo dar errado são duplicadas. Mas a realidade não é tão assustadora. A BYD projetou sua tecnologia híbrida de forma que, embora as coisas possam parecer complexas, em termos de uso e manutenção elas permanecem simples. Primeiro, vamos falar do motor a gasolina. Em um híbrido, o motor não é submetido a tanto estresse quanto em um carro puramente a gasolina. Como o motor elétrico faz a maior parte do trabalho, o motor funciona menos, aquece menos e sofre menos desgaste. Isso se traduz diretamente em uma vida útil mais longa do motor e menos problemas de manutenção. Agora vamos falar do motor elétrico e da bateria. É aqui que a experiência da BYD entra em jogo. Antes de fabricar carros, a BYD trabalhou exclusivamente com baterias por anos, e é por isso que deu atenção especial à segurança e à confiabilidade. A bateria usada no sistema híbrido não é tão grande quanto em um NIEV, portanto, está sob menos pressão. O próprio sistema gerencia o carregamento e descarregamento de forma equilibrada. Assim, a vida útil da bateria se esgota gradualmente, não de repente. Em termos de manutenção, a revisão de carros híbridos é muito semelhante à de carros a gasolina comuns. Óleo do motor, filtros, freios, todos são componentes familiares. A única diferença é que os freios se desgastam menos porque o sistema híbrido regenera energia de volta para a bateria durante a frenagem. Isso significa que as pastilhas de freio duram mais, resultando em custos mais baixos. Isso significa que, em muitos casos, os custos de manutenção diminuem em vez de aumentar. Em termos de confiabilidade, a BYD projetou o sistema híbrido com a filosofia de que o carro deve continuar funcionando em qualquer circunstância. Se houver algum problema com o sistema elétrico, o motor a gasolina está lá como reserva. E se, por algum motivo, o motor não devesse ser sobrecarregado, o motor elétrico pode conduzir o veículo. Esse sistema de backup proporciona tranquilidade à pessoa comum. Ela não precisa se preocupar que uma pequena falha torne o carro inteiro inútil. Outro ponto importante é que a BYD não transformou seu sistema híbrido em um campo de testes para experimentação excessiva. Ela escolheu tecnologias que já são testadas e comprovadas. Em vez de adicionar muitos componentes novos desnecessariamente, a empresa confiou em menos peças, porém mais confiáveis. É por isso que o sistema, que parece complexo no papel, se mostra tão estável e suave na vida real. Porque essa tecnologia é crucial para o mercado global. Quando falamos do mercado global, o maior erro que cometemos é tratar todos os países da mesma forma. Mas a realidade é que nem todas as partes do mundo podem avançar em direção aos EVs no mesmo ritmo. A BYD entendeu essa realidade desde cedo, e é aqui que a importância da tecnologia híbrida entra em jogo. A BYD não presumiu que um modelo que funciona na Europa ou em grandes cidades funcionaria igualmente bem na Ásia, África ou em áreas rurais. Vamos olhar primeiro para a Ásia. A Ásia tem uma população muito grande, e, embora as cidades sejam grandes, a situação muda drasticamente fora delas. Estações de carregamento estão sendo instaladas em grandes cidades, mas carregar um EV ainda não é fácil em cidades menores, vilas e aldeias. O fornecimento de eletricidade é irregular em muitos lugares, e mesmo onde há fornecimento, o carregamento de EVs não é priorizado. Nesse cenário, se uma empresa se concentrar apenas em EVs, ela automaticamente exclui um grande segmento da população. É por isso que a BYD viu os híbridos como uma solução prática que pode funcionar confortavelmente mesmo sem estações de carregamento. Agora vamos falar dos países em desenvolvimento. Nesses países, as prioridades das pessoas são muito claras. O carro deve funcionar todos os dias, ser econômico e confiável. Aqui, as pessoas priorizam confiabilidade e custo-benefício em vez de tecnologia avançada. No momento em que as pessoas ouvem falar de EVs, as primeiras perguntas que surgem são: quanto tempo a bateria vai durar, quanto vai custar se quebrar e onde vou carregar? A BYD entendeu que a mudança acontece gradualmente nesses países. Os veículos híbridos se encaixam perfeitamente aqui porque oferecem os benefícios dos EVs enquanto mantêm a confiabilidade de um motor a gasolina.
A situação nas áreas rurais é ainda mais diferente. A ideia de estações de carregamento em vilarejos ainda é um sonho distante. Em muitos lugares, nem sequer há estradas adequadas. Assim, existem preocupações com o chassi, a bateria e a eletrônica dos EVS. As pessoas nas aldeias querem um veículo que funcione em todas as condições, independentemente de estradas ruins ou longas distâncias. O sistema híbrido se mostra muito útil aqui porque, se a bateria ficar fraca, o motor a gasolina ainda está disponível. Isso significa que o veículo pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer momento. Outro fator importante é a diferença nos preços de combustível e eletricidade. Em alguns países, a eletricidade é barata, enquanto em outros é cara. A gasolina é barata em alguns lugares e muito cara em outros. Os EVS só parecem vantajosos quando a eletricidade é barata e facilmente disponível. Mas onde isso não acontece, os benefícios de um EV são reduzidos. O sistema híbrido da BYD é flexível nesse aspecto. Ele se adapta às circunstâncias. Onde a condução elétrica é vantajosa, o motor elétrico faz mais trabalho. E onde a gasolina é a melhor opção, o motor a combustão fornece assistência. A BYD também considerou que as políticas governamentais não são as mesmas em todos os países. Alguns países subsidiam EVS, enquanto outros não oferecem tais incentivos. Em alguns países, a rede de carregamento cresce rapidamente, enquanto em outros ainda está em fase de planejamento. Nesse ambiente, se uma empresa se apegar a apenas uma tecnologia, ela se limita. Por meio dos híbridos, a BYD escolheu um caminho que lhe permite estar presente em todos os tipos de mercado sem impor restrições. Vamos entender isso com um exemplo comum. Suponha que uma família mora em uma cidade pequena. Para seus deslocamentos diários, eles dirigem dentro da cidade, onde o carro híbrido funcionará principalmente no modo elétrico, resultando em custos mais baixos. 1 ou 2 vezes por mês, eles precisam viajar longas distâncias, onde não precisarão se preocupar com carregamento porque o motor a gasolina está lá. Esse equilíbrio é o que torna os híbridos especiais, especialmente em países onde o ecossistema de EVS ainda é incompleto. A estratégia de preços da BYD. Quando se trata de veículos híbridos, a primeira pergunta que surge é para quem esses veículos são precificados. Eles são apenas para aqueles que já compram carros caros ou a pessoa média poderá comprá-los? É aqui que a estratégia da BYD fica clara. A BYD nunca viu os híbridos como peças premium de exibição. Seu objetivo sempre foi preencher a lacuna de preço entre EVS e carros a gasolina. Ou seja, para aqueles que querem ir além dos carros a gasolina, mas são desencorajados pelo alto preço dos EVS, um híbrido deve ser uma opção sensata. Na verdade, a BYD entendeu que a diferença de preço entre EVS e carros a gasolina é o maior obstáculo. Os carros a gasolina parecem mais baratos para comprar, mas são caros para manter. Os EVS são mais baratos para manter, mas caros para comprar. A BYD posicionou seus híbridos de forma que o preço de compra não fosse muito alto e os custos de uso também fossem administráveis. Para alcançar isso, a empresa manteve o tamanho da bateria equilibrado, evitou componentes muito caros e usou apenas a tecnologia realmente necessária, não apenas para aparência. Agora, vamos falar de consumo, porque é aqui que a maioria das pessoas se confunde. Os números de consumo citados no papel geralmente são baseados em condições ideais. Na vida real, tráfego, condições das estradas e estilo de condução, tudo afeta o consumo. A BYD reconheceu essa realidade em vez de escondê-la. Seu foco tem sido demonstrar os benefícios do sistema híbrido no uso cotidiano, não apenas em números de laboratório. A vantagem de um híbrido é mais evidente no trânsito urbano. No anda e para, onde há frenagens frequentes, o motor a gasolina consome mais combustível. No sistema híbrido da BYD, o motor elétrico assume a maior parte do trabalho nesses momentos. Sem ruído do motor e sem consumo excessivo de combustível. A energia que normalmente seria desperdiçada durante a frenagem é armazenada de volta na bateria. É por isso que o consumo no mundo real, na cidade,
acaba sendo melhor do que o esperado. Quando se trata de longas distâncias, o híbrido também encontra um equilíbrio. Na rodovia, o motor a gasolina desempenha seu papel, mas não precisa suportar toda a carga o tempo todo. O motor elétrico auxilia intermitentemente, reduzindo o esforço do motor e mantendo o consumo sob controle. Isso não significa que o consumo será sempre exatamente como anunciado, mas significa que haverá menos variação e o motorista terá uma experiência confiável em todas as situações. Agora surge a pergunta: essa tecnologia pode se tornar um desafio para as empresas de EVS? A resposta é um pouco complexa. A BYD não apresentou o híbrido como uma arma contra os EVS, mas como um caminho diferente. Mas a verdade é que, em mercados onde a adoção de EVS é lenta, os híbridos definitivamente desviam a atenção dos EVS. Nessas áreas, as pessoas pensam: por que se apressar em comprar um veículo totalmente elétrico quando um híbrido oferece bom consumo a um preço mais baixo e sem o incômodo do carregamento? Não há competição ou batalha aqui, mas sim uma diferença de mentalidade do consumidor. Algumas pessoas estão totalmente preparadas para o futuro e escolherão EVS, mas uma grande parcela da população quer um carro confiável e acessível que funcione nas condições de hoje. O híbrido atende a essa mentalidade. É por isso que ele se torna uma espécie de desafio silencioso para as empresas de EVS, especialmente em países onde a rede de carregamento, a estabilidade da eletricidade e os sistemas de suporte a EVS ainda não estão totalmente desenvolvidos. Quando um comprador médio vai comprar um carro, sua mente não está focada principalmente na tecnologia, mas em questões do dia a dia. Quanto vai me custar por mês? Vou ficar parado em algum lugar? Ele manterá seu valor após 5 anos? O sistema híbrido da BYD parece ter sido projetado levando essas perguntas em consideração. Isso não é para quem apenas quer mostrar nova tecnologia, mas para quem dirige todos os dias e quer que seu carro não lhe cause problemas. Primeiro, vamos falar de custo. Para o comprador médio, um carro não é apenas o preço de showroom, mas também inclui custos de combustível, manutenção e planejamento de longo prazo. É aqui que um carro híbrido prova seu valor. Ao dirigir na cidade, onde o motor elétrico faz a maior parte do trabalho, o consumo de combustível diminui automaticamente. Isso impacta diretamente o seu bolso. No final do mês, ao somar as despesas, a diferença fica clara sem esforço extra. O segundo fator principal é a ansiedade. Muitas pessoas querem comprar um EV hoje, mas permanecem apreensivas com o carregamento. E se a carga acabar no caminho? O que faremos em viagens longas? O sistema híbrido da BYD elimina amplamente essa ansiedade. Há uma bateria, um motor elétrico, mas também um motor a gasolina. Isso significa que o comprador não precisa procurar constantemente pontos de carregamento. O carro dirige como sempre dirigiu. Ele só é um pouco mais inteligente por dentro. A confiabilidade diária é a maior preocupação do comprador médio. Eles querem um carro que ligue de manhã, leve-os ao trabalho, deixe as crianças na escola e permita passeios no fim de semana sem pensar duas vezes. O sistema híbrido fornece essa garantia porque possui não uma, mas 2 fontes de energia. Se o sistema elétrico enfraquecer por qualquer motivo, o motor está lá. E se você não quiser sobrecarregar o motor elétrico ajuda. Essa sensação de backup dá tranquilidade ao comprador. A manutenção também é uma grande parte da mentalidade do comprador. As pessoas temem que nova tecnologia signifique custos mais altos. Mas com os híbridos, muitas vezes ocorre o contrário. O motor funciona menos, então há menos desgaste. O sistema de frenagem é usado de forma diferente, pois a energia retorna à bateria. Isso significa que algumas despesas podem diminuir em vez de aumentar. E, o mais importante, o comprador não precisa mudar seus hábitos. Nenhum planejamento separado de carregamento, nenhuma dificuldade em aprender um novo sistema. Agora, vamos falar sobre o valor de revenda, que muitas pessoas consideram antes mesmo de comprar. Ainda hoje, há muita incerteza em torno dos EVS em muitos mercados. Como estará a condição da bateria após 5 ou 7 anos? E haverá demanda no mercado de segunda mão?
Os híbridos encontram um equilíbrio nesse aspecto porque também possuem um motor a gasolina. Os compradores de segunda mão confiam que o carro funcionará, aconteça o que acontecer. Essa confiança pode tornar o valor de revenda mais estável. Sem medo de despesas excessivas, sem o peso de nova tecnologia, apenas um carro que será confiável todos os dias. Aqui você encontrará atualizações automotivas e tecnológicas para que possa tomar todas as decisões com a informação correta. Inscreva-se no canal.